Gálatas capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, diz o seguinte: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Deixa eu fazer uma resenha antes de desenvolver a ideia. A Bíblia diz que recebemos o Espírito de adoção, passamos a experiência da regeneração, do novo nascimento e fomos feitos filhos. Quando fomos feitos filhos, não fomos feitos somente filhos, mas também herdeiros. Essa é a declaração. Nós somos filhos de Deus e logo também somos herdeiros de Deus. Eu vou desenvolver essa ideia, porque a gente tem que mensurar o que é essa nossa herança, o que é que está à nossa disposição. Mas não adianta apenas saber que há uma herança. Nós precisamos entender como se acessa a herança, como se usufrui, como se desfruta da herança. E, infelizmente, eu diria que principalmente a nossa geração, porque algumas gerações antes de nós não falavam e nem ensinavam tanto a respeito de fé. E nós somos parte de uma geração, após a anterior, que começou a descobrir e entender o funcionamento da fé. Mas nós começamos a acreditar que a fé vai resolver tudo. Eu quero te dizer, a fé é essencial. Aliás, a Bíblia diz: o justo viverá da sua fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago capítulo 1, ele diz: peça porém com fé, não duvidando. Ele diz: o que duvida, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Então fé é essencial. Sem ela eu não me relaciono com Deus, sem ela eu não agrado a Deus, sem ela eu não recebo nada de Deus. O problema é que a nossa geração, ela começou a supervalorizar e estimar a fé em detrimento de outras verdades importantes e necessárias que têm que acompanhar a fé. Normalmente a fé não trabalha sozinho para nos levar a experimentar o que Deus tem. Por exemplo, em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 12, a Bíblia diz que nós temos que nos tornar imitadores daqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. Como que se herda as promessas? Não é só com fé. Tem que ter fé e também tem que ter perseverança. E se nós somos uma geração que ensina fé, mas não ensina perseverança, nós não vamos conseguir introduzir as pessoas nesse lugar das promessas. Quem está entendendo, diga amém. Em 2 de Pedro, no capítulo 1, o apóstolo Pedro diz: acrescentai à vossa fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, a diligência. O que ele está dizendo? Você não precisa só de fé. Há outras coisas que têm que ser acrescentadas à fé. E muitas vezes nós estamos naquele pensamento equivocado que só a fé vai nos levar a experimentar tudo que Deus tem. Quando fiz a recomendação agora há pouco do livro do John Bevere, o Kryptonita, estava dizendo o quê? Que se nós não entendemos o quanto o pecado nos rouba e nos enfraquece, nós não vamos viver a plenitude do que Deus tem. Então a igreja tem que entender fé e tem que entender a importância do processo de santificação e do que é andar em santidade. Mas eu quero agora mexer num outro elemento importantíssimo para acessar a nossa herança, que é exatamente o assunto da maturidade. Nos versículos 1 e 2, o apóstolo diz o seguinte, eu li primeiro na versão atualizada de Almeida, agora vou ler na NVI. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Então vamos olhar aqui algumas coisas. Apesar de ser senhor de tudo, dono de tudo, em nada difere de um escravo. Por quê? Enquanto menino, ele não pode usufruir a herança. É dele? É. Mas não está acessível ou disponível para ele. Então, é essa ideia, porque no versículo 3 ele começa dizendo: assim também nós,
Então, ele introduz o conceito para mostrar um paralelo no reino espiritual. E aí, eu vou lançar mão aqui dessa frase fantástica que o Drummond Lacerda usou no livro dele, fora do alcance das crianças. A maioria de nós já leu isso em algum medicamento. Aí a pergunta é, o medicamento é algo bom ou ruim? Depende quem vai administrar. Se é um adulto que entende a posologia, a dose, sabe lidar com aquilo, entende o propósito e vai aplicar devidamente, a gente pode dizer, é ótimo, é uma grande bênção. Se for uma criança que pode pegar e ingerir, dependendo o medicamento, isso pode ser muito prejudicial e até fatal, pode ser ruim. Porque algo não necessariamente será bom ou ruim em si mesmo, mas ele pode variar de acordo com o uso. Quem está usando, porque qual a maturidade que tem e a capacidade de lidar com isso. E o que eu quero te mostrar é que mesmo a herança que Deus tem para nós, que é algo extraordinário, na mão de criança, ela se torna algo perigoso. E a razão pela qual muitos de nós não estamos entrando na herança é porque nós nos recusamos a crescer. Então eu quero te apresentar hoje a maturidade como o acesso à sua herança em Deus. Esse é o tema da minha mensagem hoje, maturidade, o acesso à herança. Então vamos conversar a respeito desse assunto tão importante, começando pela herança dos filhos. Aqui o texto que nós lemos de Gálatas fala que recebemos o espírito de adoção e que se somos filhos, somos herdeiros. Primeira coisa que todo mundo tem que ouvir, nem todo mundo, diferente do que diz o ditado popular, é filho de Deus. A maioria de nós já ouviu a conversa. Todo mundo é filho de Deus. De acordo com a Bíblia, não. João capítulo 1, versos 11 e 12, falando de Jesus, diz, veio para o que era seu povo, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, isso nos inclui, deu-lhes o direito de serem feitos seus filhos. Se são feitos filhos, ou se foram feitos filhos, é porque não eram antes. Então não é todo mundo que é filho de Deus. Só uma única forma de se tornar filho de Deus. Jesus explica a Nicodemos em João no capítulo 3, o que é nascido da carne é carne. Quando você nasceu da carne, você é filho de seu pai, quem quer que seja ele. Cada um de nós vai dizer isso. Mas Jesus diz, importa-vos nascer de novo. E ele diz, o que é nascido do Espírito é Espírito. O novo nascimento é uma experiência espiritual, onde nós nos tornamos participantes da natureza do próprio Deus. E ela começa na conversão. Agora, no momento em que eu e você fomos feitos filhos, ou como diz Paulo, tanto aos Gálatas como aos Romanos, e nós precisamos entender que nas duas epístolas ele está tentando corrigir alguns problemas e alguns conceitos muito específicos, ele faz a mesma declaração. Em Romanos no capítulo 8, eu vou ler do versículo 15 ao 17, Paulo diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Você pode repetir isso comigo? Diga, se somos filhos, somos também herdeiros. Agora, o que Paulo fala aos Romanos e não disse aos Gálatas, ele diz o seguinte, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O termo co significa juntamente com. O que é um cooperador? Alguém que opera juntamente com. Né? É alguém que auxilia o outro, trabalha junto. O que é um co-herdeiro? É alguém que é herdeiro juntamente com. Então nós precisamos entender essa perspectiva. Por quê? Às vezes a gente não para pensar o que é essa herança. Quando a gente diz, fulano recebeu uma herança, isso é muito vago. Por quê? Essa herança, ela pode ser algo grande ou pode ser algo pequeno. Se a gente não souber quem que deixou a herança, não dá para mensurar o que está sendo dito. Então, a herança, às vezes na cabeça de muitos de nós, até pela vivência, experiência, eu acredito que a maioria de nós não teve nenhuma herança muito grande, muito significativa. Né? Meu pai, quando partiu para a glória, deixou um legado extraordinário de fé, de visão do reino, né? Da educação, de todo o depósito que ele fez na gente, mas não deixou muita grana. Aliás, deixou quase nada. Então, às vezes, a gente pensa em herança na perspectiva da nossa realidade. Mas, de vez em quando, você lê alguma notícia de um herdeiro que herdou tanta coisa que você diz, esse cara pode viver 3, 4, 5 vidas seguidas e não consegue gastar tudo. Então, herança é um termo vago, a menos que você saiba quem é que está deixando o quê.
E acredito que na maioria das vezes a maneira da gente não pensar na grande herança pela nossa história nos impede de pensar na dimensão da herança que Deus tem para nós. O texto está dizendo que nós somos co-herdeiros com Cristo, ou seja, eu e você somos tão herdeiros de Deus quanto Jesus é. Nós temos à nossa disposição tudo o que Jesus tem. Você já parou para pensar nisso? Vira para alguém ao seu lado e fala, é muita herança, meu irmão. Gente, para que a gente consiga mensurar um pouco dessa herança, vamos entender algumas declarações bíblicas. Em 1 Coríntios 3, 22, Paulo diz, tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Cristo é totalmente de Deus ou só um pouquinho? Totalmente. Quando ele diz vós de Cristo, na perspectiva de redenção, não estou falando do seu nível de entrega diário, nós somos só um pouco de Cristo ou totalmente dele? Totalmente. Mas quando a Bíblia diz tudo é vosso, a gente não acha que é bem tudo. A gente acha que é só um pouquinho do tudo e olhe lá. E muitas vezes não conseguimos mensurar a herança. Na parábola do filho pródigo, Jesus fala a respeito de um outro irmão, não que se perdeu e voltou. Jesus fala a respeito de um outro irmão que estava aborrecido com o pai. O meu irmão saiu, gastou a parte dele da herança, voltou. O senhor está dando aí a maior festa. Eu te servi fielmente todos esses anos, o senhor nunca me deu um cabrito. Qual a reação do pai? Diz, meu filho, tudo que é meu é teu. Que conversa é essa que eu tenho que te dar um cabrito? E muitos de nós, irmão, estamos vivendo na vida cristã a filosofia do cabrito. Aborrecido com Deus, que parece nunca ter nos dado um cabrito, quando ele, indignado do outro lado, está dizendo, tudo que é meu é teu, você tinha muito mais do que o cabrito que você ficou esperando. Agora, o que me choca quando eu penso na dimensão da herança, é quando, em Mateus 15, 26, Jesus faz uma declaração para uma mulher cananeia, lá das regiões da Sírio-Fenícia. Quando a Bíblia usa esse termo, tanto chamando ela de cananeia, como falando da região da Sírio-Fenícia, mostra que ela era uma mulher gentia, que ela não era da nação de Israel. E aí você tem que entender o desdobramento do plano de Deus para entender a frase de Jesus. Mas antes de falar da frase, vamos resumir o texto. A Bíblia diz que essa mulher começa a clamar para Jesus, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. E a Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu palavra. Se você não tinha percebido, Jesus já gelou e ignorou alguém. Não respondeu. Só que a mulher, além de continuar indo atrás, ela aumenta o volume de voz. A Bíblia diz que ela começou a clamar em alta voz. Clamar em alta voz significa que ela está gritando. Significa numa linguagem mais nossa que o negócio passou para o nível do barraco agora. Porque os discípulos procuram Jesus e dizem, se não vai atender, despede. O que é que eles estão dizendo? Está pegando mal. Uma coisa é você ignorar o pedido, a outra é todo mundo ver que ela está gritando e você não dá a mínima. Então, ou atende, ou manda a mulher embora. Mas nós temos que controlar e conter essa situação. Enquanto eles pararam Jesus para discutir o assunto, a mulher aproveita, vem e se prostra e adora Jesus. E aí ela faz o terceiro pedido, dessa vez com o rosto em terra, se humilhando diante do Senhor. Qual a resposta de Jesus? Isso me deixou chocado durante muito tempo. Jesus diz, mulher, não é lícito tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Eu sei que tem gente que exagera. Outro dia um falou para mim, pastor, isso mesmo? Jesus chamou a mulher de cadela. Eu falei, não. Há uma diferença na Bíblia entre a linguagem dos cães, não dei aos cães, os cães ficarão de fora, que era considerado o animal selvagem, que devorava a carniça, de um cachorrinho, que é um animal doméstico. Jesus não está falando de uma figura que era vista com maus olhos. Ele está tentando explicar, e aí eu volto, nós precisamos entender o desdobramento do plano e do propósito de Deus. Deus fez uma aliança com Abraão, explicamos aqui isso esses dias, e prometeu fazer algo para toda a terra através da sua descendência. Falamos aqui outro dia, os judeus nunca foram como povo melhor do que os demais, mas tinham um direito de aliança que os outros não tinham. A mulher samaritana, quando vai discutir com Jesus, diz, vocês dizem que Jerusalém é o lugar que deve adorar, nossos pais adoraram aqui. Jesus olha e diz, mulher, a salvação vem dos judeus. Sabe o que ele está dizendo? Nós não vamos nem discutir isso. O que Deus decidiu oferecer começa aqui, mas não para aqui, é para todo mundo. Então, Jesus diz, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. É o que ele explica para os discípulos, estão dizendo, ou atende ou manda a mulher embora. Ele está dizendo o quê? De uma prioridade no plano, não de um grupo que tinha mais importância do que outro. Paulo diz
do evangelho e da salvação, que é para todo que crê. Mas ele diz, primeiro do judeu, depois do gentil. A salvação é para todo mundo? É. Mas no desdobramento do plano de Deus, começava pela casa de Israel, com quem Deus fez uma aliança com Abraão e a sua linhagem. E eles eram os descendentes de Abraão. Então, Jesus, no seu ministério, nunca saiu dos termos de Israel. E o foco do ministério dele foi para a casa de Israel. Em Mateus 10, quando ele envia os discípulos a pregar, ele diz, não entre em aldeia de samaritanos, nem dos gentios. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora, quando Jesus diz, mulher, não é lícito tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, ele está usando uma ilustração que ela vai entender. Ele está dizendo, o cachorrinho é uma figura benquista, amada, querida na casa. Mas não é parte da família. Eu lembro que há uns 10, 12 anos atrás, eu coloquei num carro nosso aqueles adesivinhos de família, que todo mundo estava usando, era moda, pelo menos aqui em Curitiba. Meus filhos começaram a briga porque queria botar cachorrinho, periquito, papagaio, né? Eu falei, não são da família, mas mora com a gente, mas não é da família. Eu falei, Jesus, ainda usei esse texto, Jesus disse que não é da família. Me recuso nivelar, né, o cachorro, por mais que você goste deles, me recuso nivelar no lugar de vocês. Agora, eu estou pensando como pai, eles não. Jesus está usando essa ilustração, o que ele está dizendo, mulher, você entra na nação de Israel, você aceita, você é até amada, querida e bem-vinda aqui. Mas você não está no lugar deles. Eles têm um direito de aliança que você não tem. Era isso que Jesus estava explicando. Agora a mulher dispara, é verdade. Pensa numa coisa boa na discussão, você começar a concordar. Mas ela diz, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Sabe o que ela está dizendo? Eu não estou tentando usurpar o lugar dos filhos. Ela olha para Jesus como quem diz, cá entre nós, o senhor vai concordar comigo que os filhos não estão aproveitando tudo que você está oferecendo. Então não quero roubar o que é deles, deixa eu pegar a sobra, o que eles não estão aproveitando, deixa eu pegar um pouco do que eles estão desperdiçando. Jesus olha e diz, mulher, grande é a tua fé. Naquela mesma hora, a filha dela foi instantaneamente liberta, curada onde estava. Agora, irmão, pensa comigo, se já tem cura e libertação para quem comeu migalha, o que é que não está a minha à sua disposição quando nós entendemos o que é o direito de filhos e nos sentamos à mesa? Há uma herança gloriosa. A gente poderia viver muito mais de Deus, muito mais do mover de Deus, muito mais da manifestação do poder de Deus, mas o que está nos faltando não é só fé. E diria, nem só entender que tem que ficar longe do pecado. Nós precisamos entender o que é maturidade e como a maturidade nos dará acesso a essa herança que nós não estamos desfrutando. Eu não estou falando de algo só terreno. Eu creio que nós temos uma herança imediata e uma futura. 1 de João 3,2 diz, amados, agora somos filhos de Deus. A Bíblia diz, se sois filhos, sois herdeiros. Se agora eu sou filho, eu sou herdeiro quando? Agora. Aí ele diz, ainda não é manifesto o que havemos de ser. Quer dizer que deve haver algum upgrade, alguma atualização que nós ainda não entendemos o que é. Então, há uma herança para agora? Há uma futura? Sim, a futura não tem nem comparação. Paulo disse, é só para essa vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais infelizes, os mais dignos de lástima. Agora, o errado não é esperar que Deus faça algo nessa vida, errado é achar que é só nessa vida. Há uma herança que pode ser vivida desde já, e há uma dimensão maior que nós nem entendemos nos aguardando depois. A pergunta é, se a gente é tão rico, por que é que a gente vive como tão pobre? Porque a Bíblia diz que enquanto o herdeiro é menino ou menor de idade, ele não difere do escravo. Então somos filhos, herdeiros, que temos vivido nivelado com qualquer escravo, com qualquer ímpio não convertido, porque não estamos avançando para desfrutar daquilo que é nosso. Por falta de quê? Não de fé, nem de boa vontade. Mas acredito que o elemento principal que nos falta, que falta à igreja, é maturidade. Então, é sobre isso que nós vamos conversar. Gálatas, capítulo 4, nós lemos aí o versículo 1, diz que enquanto o filho é menor de idade, ele em nada difere. Só que a Bíblia diz, até o tempo determinado. Então, essa não distinção, essa coisa de dar herança e dizer, você ainda não pode desfrutar disso tudo. A Bíblia diz, é até o tempo determinado. Qual é o tempo? O tempo em que se alcance a maturidade. E aqui eu e você precisamos entender algo. Toda herança que se entra no usufruto dela antes da devida preparação, ela é comprometida. Provérbios diz, a herança possuída antecipadamente não é abençoada no fim.
A história de Lucas 15, do filho pródigo, nós falamos do segundo irmão, mas vamos falar do primeiro, que descambou e depois voltou, é a maior prova disso. Alguém que teve acesso a uma grande herança, mas dissipou tudo por falta de maturidade. E eu não estou falando só de gestão financeira, gente. Nós precisamos entender que mesmo no aspecto espiritual, alguém entrar em algo muito diferenciado que Deus tem, sem ter a maturidade, significa ruína certa. Vamos dar alguns exemplos bíblicos. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 6 e 7. Paulo está falando com Timóteo sobre os bispos, os pastores de governo que deveriam ser estabelecidos à frente de uma igreja. E ele está apresentando as qualificações. Quando chega no versículo 6 e 7, ele diz, não seja neófito. A palavra neófito significa novo na fé. E diz, para não acontecer que se ensoberbeça, incorra na condenação do diabo. Por que alguém cogitaria colocar um novo na fé numa posição de liderança? Porque tem que ser um novo convertido que destacou muito dos outros. Tem que ter paixão por Jesus, tem que ter uma experiência forte, tem que ser alguém que está comendo a palavra, tem que ser alguém que está voando em Deus. Mas o que a Bíblia está dizendo, se é novo na fé, não tem maturidade suficiente para suportar algumas coisas, inclusive uma posição de distinção e de responsabilidade. Então Deus está dizendo, não tem maturidade ainda, pode ter o chamado que for, tem que esperar. Porque para ter acesso ao que Deus tem, há um caminho de maturidade que tem que ser percorrido primeiro. O próprio apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 12, gente, nós estamos falando do maior gigante do Novo Testamento, depois do próprio Cristo. O cara que escreveu metade do Novo Testamento. Que diz, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, na minha opinião, todo mundo junto. Ele diz o seguinte, para que eu não me ensoberbecesse pela grandeza das minhas revelações, me foi dado um espinho na carne. Paulo está dizendo, Deus achou que eu entrei num negócio tão extraordinário, que ele falou, se eu não ficar murchando sua bola, tu vai ficar metido demais. Agora, se um gigante espiritual como ele ainda corria o risco de ficar metido, a pergunta é, e nós? Esse dia alguém falou para mim, pastor, eu quero ver uma igreja que nem a do livro de Atos, que os caras ressuscitavam os mortos. Eu falei, eu também. O problema é que naquela igreja do livro de Atos, quando a turma ia adorar os líderes que fizeram isso, eles tinham maturidade para dizer, não fui eu, foi o Senhor. Hoje em dia, se a maioria de nós começar a fazer isso, nós vamos aceitar e dizer, é isso mesmo, eu sou o cara. E o prejuízo vai ser maior do que não ter algumas dessas coisas. O maior interessado em restaurar um nível de glória, de poder, de unção, é o próprio Deus, querido. Mas Ele não vai dar isso tudo na mão de criança. E nós, como igreja, estou generalizando, alguns vão pagar mais a conta do que outros e alguns menos. Nós temos nos recusado a percorrer o caminho da maturidade. E aí não podemos entrar em nada mais profundo. 3 de João, no capítulo único, versículo 9, o apóstolo João fala de um tal de Diótrefes, que eu tomei a liberdade de apelidar de Idiótrefes. O cara era pastor, líder de uma igreja. João diz, ele não nos recebe. Cara, que loucura é essa, alguém dizer, eu não recebo o apóstolo João? O discípulo amado. Você imagina se a gente vivesse naquela época, ou se João vivesse hoje, poder receber João para dar um seminário de escatologia na igreja? Ele contar pessoalmente as visões da ilha de Patmos, todas as visões do Apocalipse. Um cara que disse, olha, se fosse escrito os milagres todos que Jesus operou, nem no mundo inteiro caberiam os livros. Ele disse, essa seleção que os evangelhos trazem para você, foram escritos para que vocês creiam. Agora, imagina esse cara confidenciar um monte de parada doida, de coisa intensa que Jesus fez, que a gente não tem conhecimento. Ele nos confidenciar algumas conversas. Irmão, ficaria curioso até para arrancar uns podres do Pedro e dos outros. O que era poder receber João? Mas João diz, Diótrefes não nos recebe. A explicação de João no verso 9, porque ele quer ter a primazia. Só ele pode brilhar. Ninguém mais pode aparecer e concorrer com o lugar dele. Irmão, tem pessoas numa posição de liderança, mas com a falta de maturidade, está classificado no nível doentio. O cara está abortando e boicotando tudo quanto é tipo de outro ministério. Só eu posso aparecer. Deixa eu te dizer uma coisa. Mais prejuízo tem vindo sobre a igreja por causa de líderes com falta de maturidade do que pela falta de líderes. Os apóstolos, quando vão pregar o evangelho no meio dos gentios, ganhavam um grupo de pessoas, ensinavam eles a depender do Espírito Santo, dizia, segura a onda aí, que uma hora nós voltamos para estabelecer um líder. E ir embora, pregar o evangelho em outro lugar. Atos 14 diz que depois de um tempo eles voltavam a levantar os primeiros líderes. Por quê? Porque é melhor ficar sem líder do que botar líder imaturo.
Porque a falta de maturidade traz mais estrago do que, às vezes, a ausência de liderança. São alguns exemplos, querido, para dizer que até em quem supostamente já deveria ter maturidade espiritual, não dá para brincar. Agora, pergunta aí nós. Se hoje a gente passasse a viver a plenitude da autoridade que nós temos no nome de Jesus, da dimensão do que está à nossa disposição, sem estrutura aqui dentro, onde é que a coisa iria? Mas nós estamos querendo a herança, sem precisar trabalhar o acesso à herança, que é a maturidade. Se a gente falar, gente, nós vamos ter aqui um ano inteiro, dedicado toda a noite do ano todo, com um propósito, ao final do ano, você vai viver a plenitude da herança. Todo mundo encarava o ano. Mas se a gente falar, gente, nós vamos ter aqui um ano trabalhando, um ensino mais profundo para chegar à maturidade, ninguém vem. Porque a gente ainda não entendeu nem o que é herança, e nem o quão importante a maturidade é para ter acesso à herança. Então, hoje eu tomei a liberdade de deixar a coisa bem pessoal. Eu vou escancarar algumas coisas nossas aqui de família, com a concordância de todo mundo lá de casa. Minha filha querida Alice, que já está até escondida ali por precaução. Quando nós nos mudamos para Curitiba, ela tinha 4 anos de idade. Ela nasceu em Guarapuava. Com 1 ano e meio, ela foi para Irati. O que ela lembra de Guarapuava é depois de crescida visitando. Moramos 2 anos e meio em Irati. Depois de plantar alcance lá, viemos para Curitiba estabelecer a igreja aqui. Então ela veio para cá com 4 anos. O único referencial de comparação que ela tinha, ainda criança, era a vida em Irati. Eu não me lembro se alguém de lá veio nos visitar ou se foi numa das nossas visitas à igreja. Eu lembro de uma irmã perguntando, e aí, Lissa, você está gostando de Curitiba? Pergunta bem assim de quem está na cidade menor. Você estranhou o tamanho disso tudo, o choque, a correria, as distâncias? A Lissa olhou e respondeu, desgostando? Estou amando. 4 anos de idade. Aí a pessoa falou, é mesmo por quê? Ela disse, porque é assim de shopping. Parece que já está no DNA da mulher, logo quando criança. Agora, o que acontece? No tempo em que nós vivemos em Irati, foi um grande desafio financeiro para a minha família. Nós fomos plantar uma igreja, eu tive uma direção pessoal de Deus, de fazer isso sem nenhum tipo de sustento, de viver debaixo de uma dependência total de Deus. Mas eu fiz a loucura de arrastar 6 famílias comigo. Algumas estão aqui e são testemunhas dessa época. Gente, eu vendi tudo que tinha, casa, carro, tudo, desfiz de tudo. O problema é que não durou muito. E aí o padrão de vida foi lá no chinelo. A gente dizia, gente, é o preço a pagar, vamos embora, vamos tocar esse negócio. Isso significa o quê? Nós tivemos que desenvolver, tem um nível de vida que é o econômico, tem o bem econômico e tem aquele nível doido de sobrevivência. E a gente estava no nível doido de sobrevivência. Para você ter uma ideia, eu recebi uma vez a visita do Fabiano, pastor da nossa comunidade de alcance lá de Juazeiro. O dia que ele chegou em casa, irmão, a comida estava tão no fim. Eu falei, amor, você segura a onda com o que tem, até Deus fazer um milagre. E eu vou botar o Fabiano para jejuar comigo. Ele não sabia o que estava acontecendo. Mas o dia que ele chegou, pastor, estou tão feliz em gastar esse tempo, ser discipulado, treinado. Falei, nós vamos começar já no nível hard. Falei, qual foi o maior jejum que você fez? Ele, maior? Tem jejum de mais de um dia? Falei, claro que tem, meu filho. Falei, nunca fiz mais de um dia. Falei, comeu hoje, porque ele chegou, era bem de noite. Comi, falei, a partir de amanhã, 3 dias na água, eu e você. E me olhou assustado, falou, o senhor está brincando? Falei, não, 3 dias na água. Eu falei para minha esposa, se acabar o negócio antes, tu vai fazer visita para as pessoas, garante você, as crianças. A gente estava nesse nível de entrega. Então, eu quero que você entenda que foi rádio treinamento. Agora, nós mudamos para Curitiba, a coisa está lentamente mudando. Mas a Kelly ainda está se movendo dentro do treinamento. Aí um dia, a mesma Lissa que ama shopping, que toda hora queria shopping. Isso foi um pouquinho depois, mas eu não sei se ela já tinha 5 anos, se tiver não era muito mais do que isso. Um dia ela comenta com a mãe, falou, mãe, já estou orando por um marido rico. A Kelly, surpresa com a menina tão nova, disse, o que você está falando, minha filha? Falou, mãe, deixa eu dizer uma coisa, esse negócio de ir no shopping, só ficar olhando como você faz, não é comigo não. O que é isso? Sinal de imaturidade. Irmão, se na época eu desse 10 mil reais para essa menina, ela gastava, o que era moda na época? A loja da Hello Kitty. Lembra? Lembra da gata que não tinha boca? Aí, ela gastaria tudo. A mãe sabendo, não só a nossa condição, mas a gente estava no modo de repartir com aquelas famílias que estavam pagando o preço junto, jamais teria gastado aqueles 10 mil reais. Agora, o tempo muda,
E, graças a Deus, as pessoas crescem. Então, hoje, minha filha já não está mais interessada na possibilidade de ter um milionário, sim um missionário. Ela falou, pai, tendo legado de fé, caráter, sendo homem de Deus, está bom. Mas por quê? Amadureceu. Hoje, nós estamos vivendo um outro momento, onde eu falei, meu amor, você foi treinada há anos na sobrevivência. Agora nós estamos podendo um pouquinho, pelo amor de Deus, gasta um pouco mais. E um dia desse eu protestei, falei, eu quero que você vá gastar, compra o que você quer, o que você precisa. E aí ela foi e levou a Alissa, mas a Alissa não sabia da nossa conversa. Alissa, mãe, você não está gastando muito? A Kelly falou, deixa eu te dar uma boa notícia. A menina cresceu, amadureceu. Você entende a diferença? Da mesma forma que no natural, no espiritual. Querido, você imagina que assim como eu não daria 10 mil reais para a menina gastar na loja da Hello Kitty ou o que quer que seja, você acha que Deus vai colocar tudo na sua mão para você sair fazendo bobagem? E muitas vezes não só se prejudicar, mas ser contraproducente para o próprio reino de Deus. Nós precisamos entender a importância da maturidade. Agora, o crescimento, ele tem que ser desejado, ele tem que ser buscado, porque ele não é automático. Então, nenhum de nós vai crescer até a maturidade sem passar pelo processo. Abre comigo a sua Bíblia, por favor. A primeira epístola de Pedro, no capítulo 2 e no versículo 2. Ele diz assim, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Há um crescimento. Ele diz que todo mundo, quando se converteu, quando nasceu de novo, espiritualmente virou o quê? Um nenê recém-nascido. O problema é que a gente olha para alguém que converteu como um adulto natural e não enxerga ele como uma criança espiritual. Esse é um conflito que a gente tem dentro da igreja. Paulo escreve para Timóteo e diz, ninguém despreza sua mocidade, porque Timóteo era um líder novo e as pessoas não o respeitavam. Mas ele diz, desde a infância você sabe as sagradas letras. O que ele está dizendo? Você tem cabeça de menino natural, mas um espírito robusto, maduro, de entendimento e experiência com Deus de um ancião. E tem ancião aí, desprezando sua idade, que tem cabeça de ancião, mas que espiritualmente é menino. Então, nós não nivelamos essas coisas, mas às vezes a gente confunde. Então, o cara converteu, é adulto, a gente já sabe tudo. Outro dia um pastor desabafando, falou, pastor, eu estou com dificuldade com um grupo aqui, que os caras não querem nada com nada. Eu falei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, se eles quisessem tudo sozinho, conseguisse tudo sozinho, não precisava de você pastoreando. Se a coisa fosse natural e espontânea, o que você está fazendo aí? Nem eles precisavam de você, você tem que entender que espiritualmente eles são criança, e com criança a gente tem paciência. A gente investe, a gente trabalha. Agora, o texto está falando de um crescimento. Eu não tenho tempo, não é o propósito hoje, mas se Deus permitir, na semana que vem, eu vou falar só sobre o crescimento espiritual. Só que aqui eu quero chamar a sua atenção que Pedro está dizendo, desejai ardentemente. Não teve épocas quando criança que eu desejava crescer mais rápido se pudesse. Mas por quê? Acho que pelo menos a maioria dos rapazes ficar naquele desespero de fazer 18 anos de idade para tirar carteira. Se bem que na época, diferente de hoje, a gente mal tinha perspectiva de ter carro, mas a gente queria ter a carteira de motorista. Pelo menos a habilitação. Mas não era um desejo onde o crescimento estava condicionado ao desejo. Desejando crescer ou não, a gente cresceria. Era uma questão de tempo. Por que espiritualmente a gente tem que desejar crescer? Porque o crescimento espiritual não é automático. E ele não acontece com o tempo. Quando o apóstolo Pedro usa o imperativo crescei na graça e no conhecimento, ele está dizendo é sua responsabilidade buscar o crescimento. Além de desejar cooperar para que ele aconteça. Porque só o tempo não vai resolver a sua necessidade de crescimento ou maturidade. Abre comigo em Hebreus capítulo 5. Eu vou explorar tanto o primeiro como o segundo texto, se Deus permitir, domingo que vem, na área do crescimento. Agora eu quero pegar só essa ideia de que ele não é automático. Hebreus capítulo 5, vamos ler aí de 11, do verso 11 até o 14. E diz, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar,
porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, outra versão diz, em função do tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. O que o autor está dizendo? Gente, pelo tempo decorrido, vocês tinham que ser mestres. Vocês tinham que estar ensinando os outros. Mas vocês precisam que, de novo, a gente volte a explicar os princípios elementares. Vocês não saem da base do fundamento. E, ó, pelo tempo já tinham que estar ensinando, mas vocês nem entenderam. Verso 13, fim do 12. Assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. O que ele está falando? De estágio de maturidade. Quando Pedro diz, desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, como bebês recém-nascidos, qual é a dieta de uma criança recém-nascida? O leite. Se não conseguir o materno, a gente improvisa. Mas é só isso. Ele está dizendo, vocês são adultos que não largaram a mamadeira. Vocês estão vivendo de leite a vida toda e não transicionaram para a dieta do alimento sólido. Então o que ele está dizendo? Que o crescimento espiritual não é automático e nem acontece com o tempo, como o natural. Uma criança, se ela for devidamente nutrida, ela vai crescer em estatura, vai desenvolver não só musculatura, vai ter o desenvolvimento hormonal. Agora, do emocional a gente já não pode falar o mesmo. O emocional pode acompanhar o tempo, mas há alguns que amadurecem antes, alguns que amadurecem depois e alguns que não amadurecem. Aliás, deixa eu expressar agora uma opinião. Paulo de vez em quando fazia distinção e dizia, isso digo eu, não o senhor, mas penso que tem o Espírito de Deus. Ele dizia, apesar de não estar falando em nome de Deus, ele dizia, eu sei que eu não estou falando bobagem. Então deixa eu dizer algo, gente, a nova geração, ela está se tornando uma geração muito mimada. E a culpa não é da nova geração, a culpa é da velha geração que está formando a nova, em padrões diferentes. Irmão, o treinamento comigo foi duro. Vocês viram que TV foi arrancada de cá, vai ler, acabou, não tinha chance. Meus filhos ainda premiavam, diziam, ó, se lê o livro, ganha mesada. Se não lê, paga de volta. Mas tinha prêmio. A minha época só tinha obrigação, não tinha prêmio. Vai ler e ai de você se não ler. Aí a gente achou que o negócio era muito duro. E a gente decidiu que com os nossos filhos a gente ia aliviar a barra. E a gente não percebe o mal que nós estamos fazendo para eles. Um monte de criança mimada, que hoje está crescida, não sabe ouvir um não, não sabe lidar com limites, não sabe esperar. Nós, às vezes, não conseguimos nem entender o paralelo bíblico. Quando a Bíblia diz, se vocês estão sem correção, Hebreus 12, não são filhos, são bastardos, porque o pai, ele está falando de Deus, corrige o filho a quem ama, a maioria de nós nem entende, porque já não foi nem firme em aplicar a disciplina. E nós temos visto pessoas que não têm maturidade, porque nós não quisemos que elas fossem expostas a um ambiente que faria elas crescerem. Meus dois irmãos, o mais velho e o mais novo, o Adriano e o Paulo, começaram a trabalhar aos 12 anos de idade. É lógico que havia necessidade financeira, havia. Mas a ideia de meu pai de permitir trabalhar cedo não era só para isso. Eu não quis pegar o caminho deles, eu sempre tive uma veia empreendedora. Eu lembro que eles ganhavam meio salário mínimo para trabalhar assim o dia inteiro e era um trabalho pesado. Eu decidi investir na veia empreendedora. Eu fazia pipa, eu vendia pipa, ganhava dinheiro, o cara levantava, eu ia lá, cortava, ia parava, arrumava, vendia de novo. Cortava, parava, vendia de novo, era um negócio rentável. Eu ainda peguei época de bolinha de gude de peão, arrancava peão da roda, vendia para o cara que perdeu. Ganhava na bolinha de gude, vendia para o cara que perdeu. Eu me virava e eu conseguia ficar com mais recursos na mão do que meus dois irmãos trabalhando. Então eu fui assim até os 14. Um dia eu cheguei em casa, eu era considerado o vagabundo da família. Eu dizia, não, é uma visão. Um dia eu chego em casa, uma quinta-feira, me lembro até hoje. Né? Era quarta noite, meu pai disse, amanhã, quinta-feira, você começa a trabalhar, arrumei um emprego para você. Eu falei, o quê? Sim, fulano, estava ali o patrão na sala, vai passar aqui te pegar amanhã, e a partir de amanhã você vai trabalhar. Eu falei, não podia esperar o fim de semana, para eu dar uma despedida. Ele disse, não. Eu falei, pai, o que vai me pagar não fede, não cheira com aquilo que eu consigo fazer. Meu pai não teve condições de me dar uma bicicleta. Eu montei a melhor
a melhor não, a segunda melhor bicicleta de freestyle, não era do bairro, era da região. Só perdia para um cara que já era de maior, trabalhava numa multinacional, cada parafuso da bicicleta dele era importado. Eu falei, pai, eu me viro sem isso. Ele falou, você não está entendendo, não se trata só de dinheiro. Você tem que ter chefe, você tem que ter horário, você tem que aprender a relacionar com os outros. Você vai trabalhar a partir de amanhã. Hoje alguns ouvem e acham que era terrorismo. Mas aí não cooperam para que os filhos amadureçam. E nós temos que mudar algumas coisas, querido. Deixa eu aumentar um pouco o parênteses, porque eu acho que não está totalmente fora da mensagem. Deixa eu abrir algo que pouca gente aqui talvez saiba. Quando meu filho foi estudar lá nos Estados Unidos, em 2016, sentei com ele e falei, filho, você ganhou bolsa, glória a Deus por isso. Mas custa viver lá. Por mais econômico que seja o seu orçamento, você tem que morar, você tem que comer. Então vem cá. Eu posso te ajudar só com isso. E a primeira coisa que você tem que entender. Você já fez 18 anos de idade e você está pensando em casar cedo. Você tem que aprender a ser homem e se virar como gente grande. Eu vou te dar um orçamento. Você decide como gerenciar o orçamento. Não vou te dizer como. Você pode pegar esse valor e dizer, eu divido por 30 e cada dia eu posso gastar tanto. Ou você pode dizer, esse dia eu não gasto nada, no outro eu gasto dobrado. O problema é seu. Só que é o seguinte, eu não mando o dinheiro antes de vencer os 30 dias. Estamos entendidos? Estamos. Funcionou os primeiros 2 meses. Aí, no terceiro mês, ele me liga, faltava 3 dias para fechar o mês. Pai, eu queria ver uma coisa com você. Claro, meu filho. A gente falava com isso todo dia, mas ele ligou para essa conversa específica. Eu falei, então, eu sei que ainda falta 3 dias para fechar o mês, eu sei que nós conversamos aquela coisa do orçamento, mas, pai, eu me perdi esse mês no orçamento. E acabou meu dinheiro. O senhor não pode antecipar o envio 3 dias? Eu falei, não. Ele falou, pai, você não está entendendo. Eu não tenho o que comer. Eu não tomei café da manhã hoje, eu não almocei. Eu só estou te ligando porque cheguei no fim da linha. Eu falei para ele, jejua. Ele falou, pai, o senhor está de brincadeira? Eu falei, não. Tu já jejuou 3 dias antes, 2 vezes só na água, não morreu? Pai, o senhor está de brincadeira? Eu falei, não. Você não foi para a casa de oração, não ora todo dia 4 horas. Fica 3 dias enfiado dentro da casa de oração. Eu falei, o dinheiro está na conta e ele só sai daqui 3 dias. Você não vai gostar disso agora, mas um dia você vai me agradecer. É lógico que não contei para a mãe. E não estou me aproveitando do fato que ele está pregando hoje no Alcance de Goiânia. Não estou me aproveitando do fato que ela não está aqui, porque no fim dos 3 dias eu contei. Falei, amor, você acredita que aqui teu filho fez outro jejum 3 dias na água? Ela, que bênção. Eu falei, tá certo que eu dei uma mão. Ela falou, você é um pai incentivador. Eu falei, dessa vez foi mais do que incentivo. Eu fui, parcelando. Eu falei para ele, se eu te socorrer a primeira, tu vai folgar todo mês. Você tem que aprender a ser homem, tem que aprender a viver com orçamento. Nunca gaste mais do que você ganha. Você me entendeu? Entendeu. Um dia ele falou para a mãe, puxa mãe, eu sinto a falta dessas frutas em casa. Eu vi que a Kelly estava toda para baixo. Falei, que foi? Não, Israel, a gente aqui com fruta sobrando. E ele... Falei nada para ela. Passei a mão no WhatsApp, falei, escuta aqui. Você quer ser homem? Aprenda uma coisa, nunca chore com as mulheres. Você quer reclamar que não tem fruta, você vai fazer isso comigo. Não deixe sua mãe preocupada. Um dia você vai ter uma esposa e esse tipo de coisa não se faz. Seja homem, segura o tranco. A Kelly falou, eu acho que ele está se dando bem, nunca mais reclamou de fruta. Agora, eu não estou dizendo que você tem que botar seu filho na estufa. Eu tive que botar o meu, porque ele iria casar mais cedo, tinha que virar homem depressa. Quando ele falou isso, eu falei, filho, beleza, eu concordo com você. Mas o jogo vai ser duro. Vai ser tipo aquele negócio do Tropa de Elite. Eu bater na sua cara e dizendo 02, pede para sair. Você vai aguentar? Vou. Vamos embora. Agora, por que eu estou dizendo isso, querido? Porque a gente não tem mais uma mentalidade do que é criar os filhos. Agora, deixa eu dar o ponto de equilíbrio. Depois disso, falei, filho, uma coisa é você ter o orçamento e não ser responsável. Eu acho que você aprendeu a lição. Segunda coisa, que é o contraponto. Eu preciso te ensinar a ser um homem de fé. Se em algum momento você estourar o orçamento, isso pode acontecer por um imprevisto, não só por má administração. Eu falei, eu não estou dizendo que você nunca vai poder me ligar. Mas eu quero que, antes de me ligar, você aprenda a administrar. E se fugir ao controle, antes de me ligar, eu quero que você vá se resolver com Deus.
Eu falei, filho, seu pai viveu tanto milagre na vida, porque eu fui jogado na fogueira. Eu falei, tinha situação que Deus, se Deus não fizesse milagre, eu não comia. Então, eu fui obrigado a crer e crescer. E eu quero que você tenha isso. Então, aprendeu a parte da responsabilidade? Não seja só o homem racional. Seja responsável, mas equilibre e aprenda a ser um homem de fé. Se em algum momento falta algo, antes de me ligar, você vai falar com Deus e tentar resolver com Ele, beleza? Beleza, pai. 2 meses depois, o dinheiro acabou, faltava 2 dias dessa vez. Primeira coisa que ele pensou, 2 dias dá para jejuar tranquilo. Depois ele falou, não, meu pai falou que eu posso crescer em Deus. E ele foi orar. Falou, Deus, esse mês foi um imprevisto mesmo que não tinha. Eu fui calculando o orçamento, estourou. Eu não tenho problema de jejuar, eu faço isso às vezes, já tinha feito jejum durante o mês. Ele falou, fiz porque queria te buscar. Se for para ficar assim, eu fico os 2 dias em jejum na casa. Mas se o Senhor quiser me surpreender, eu quero dizer que eu exerço minha fé, que eu confio que você pode fazer. Ele está lá orando, era cedo, ele estava na casa de oração. O Espírito Santo falou com ele, vá para a cafeteria, seu café está pago. Só que eu tinha dito para ele, o último $10 você não gasta, você não come. Porque você não faz nada sem carro aí. Se precisa ir de um lugar para o outro, não tem gasolina, aí lascou de vez. Então, ele tinha os últimos 10 no bolso. Diz, quando o Senhor falou isso com ele, a primeira coisa que ele pensou, talvez Deus esteja me autorizando a gastar o 10, tipo assim, não vai faltar nesses 2 dias. Mas ele lembrou das coisas que ensinava. Só tem um jeito de descobrir se é Deus falando. É ir lá conferir. E ele saiu da casa de oração, foi para a cafeteria. Quando estava chegando, tinha um rapaz chegando, ele abriu a porta, fez a gentileza, são sempre 2 portas nesses locais públicos, ou por causa do muito calor ou do muito frio, e por ser climatizado. A coisa que todo mundo faz, ele abriu a porta, o cara entrou. A porta de dentro, o cara abriu, retribuiu a gentileza, ele passou. Aí ele fez o que ninguém faz. Ele ofereceu o lugar na fila. E lá, para a mentalidade do americano, a fila é sagrada. Não importa se quem está atrás é mulher com criança, é idoso. Quem chegou primeiro, chegou, isso não muda. Mas ele insistiu, falou, não, por favor, eu quero te dar meu lugar. O cara ficou sem graça, passou. Ele está ali esperando. O cara comprou as coisas dele, enquanto estava pagando, ele ouviu, porque o cara falou em voz alta para ele ouvir. Falou, ó, o que esse rapaz de trás pegar hoje é por minha conta. Aí disse que ele, não, cara, que isso? Falei, meu filho, tu sem dinheiro, precisando de comida, ainda dizendo não, que isso. Ele falou, pai, eu nem pensei na hora, não sei se foi orgulho o quê, eu nunca conversei com o rapaz, não era um conhecido. Não, o cara falou, não, eu insisto, tal. Quem insistiu tanto que ele falou, então tá bom, eu quero só um café. Eu falei, você não veio aqui só para tomar um café? Pega alguma coisa para comer. Não, só o café. Aí ele virou para o atendente e falou, ó, você deve conhecê-lo, porque deve vir mais vezes. O que ele gosta de comer? O cara falou, gosta desse muffin aqui, com o café. Vou dar um muffin então também. Pagou, pegou o troco e botou no bolso dele. E disse, presente de Deus para você. Irmão, pensa num menino que turbinou na fé. Ele me ligou e falou, pai, não vou te ligar porque vou administrar tudo que puder. E não vou te ligar, porque se uma hora fugir do meu controle, o Papai do céu está cuidando de mim. A gente tem que cooperar para o crescimento. Agora, você acha que eu estava querendo ser ruim como pai? Não, eu não estava pensando só no momento, eu estava pensando no resto da vida dele. Agora, alguns de nós não entendemos, porque Deus permite algumas circunstâncias. E a gente fica resmungando, Deus não deve me amar, Deus não deve se importar. Eu acho que Deus está lá querendo dizer, cabeção, se tu olhasse para frente, entendesse um pouco mais, sem entender que esse aperto de agora é para que você usufrua mais depois. Agora o tempo passa. E quando a gente começa a alcançar a maturidade, a gente agradece. Hoje eu agradeço a Deus que meu pai obrigava a gente a ler. Isso me fez crescer, isso me projetou para o lugar que Deus tinha para mim. Como esses dias, agora com quase 1 ano de casado, meu filho me liga para agradecer. Ele falou, pai, você me ensinou 2 coisas. Primeiro, a responsabilidade, e foi ótimo. Ele disse, eu nunca saí do meu orçamento. Mas ele falou, eu poderia estar confinado a um lugar racional e de incredulidade, mas você também me ensinou fé. Quando ele voltou da lua de mel, eu falei para ele, ó, dou o maior apoio para você casar o mais rápido possível. Mas o dia que você casar, você está por conta. A Bíblia diz, está aqui, ó, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. A partir do momento que você casar, você mantém sua casa. Eu posso ter dinheiro sobrando, eu não mantenho você. Ok? Ok. Quando ele casou, voltou da lua de mel, o pastor da igreja, da Priscila, fez uma proposta para ele. Ele chegou para o homem, dizendo que ia tirar a Priscila da igreja. Falei, mas você não vai congregar aqui? Ele disse, vou não. Para onde você vai? Ele falou, não sei onde eu vou, mas não é aqui. Aí ele falou, por quê? Ele falou, Deus colocou no meu coração um negócio, uma visão pela moçada. Ele falou, a sua igreja, vocês nem jovem têm.
Se juntar tudo os jovens adolescentes, deve ter uns 25 aqui. E disse, vocês têm 3 horas de culto todo domingo, num formato que o jovem não convertido não vai entrar aqui nunca. Ele falou, aqui não é meu lugar. O cara agradeceu a honestidade dele, falou, eu te abençoo, pode levar a sua esposa, você tem direito. E ele me liga a contar. Eu falei, filho, eu tenho uma impressão que Deus quer te usar nessa igreja. O dia que eu vi esse pastor no seu casamento, me deu um negócio no meu espírito. Falou, pai, se essa é a sua expectativa comigo, dessa vez vou te frustrar. Falei, filho, não é minha expectativa que você tem que ir atrás. Você casou, você manda na sua vida, são suas decisões. Mas a Deus você tem que agradar. E eu acho que você deveria ter orado um pouquinho antes de ter tido essa conversa. Minha sugestão, gaste pelo menos uma semana orando. Falou, pai, se Deus tiver algo diferente, agora eu não tenho coragem, depois do que eu falei, de voltar. Falei, peça para Deus resolver se ele estiver nisso. Uma semana depois ele me liga e falou, ô boca sua. Falei, o que foi? Falou, o homem disse que quer ter uma conversa comigo. E disse que ninguém nunca foi tão enfático em mostrar a lacuna, o problema que eles tinham. Ninguém nem foi tão honesto e nem parecia ter solução. Então, ele disse que eu sou o cara que ele precisa, que ele não só não quer que eu tire a Priscila da igreja, que ele quer que eu fique, e que eu assuma o pastorado dos jovens e adolescentes. Ele me deu um tempo a pensar, e daqui a uns dias nós vamos sentar para ver a proposta. Falei, ok, ore por isso. Uns 10 dias depois ele me liga, eu lembro que eu estava embarcando para pegar um voo para em algum lugar, eu atendi ele e falou, pai, queria te dar uma boa notícia. Falei, o quê? Ele falou, acabei de ofertar 100 mil reais. Irmão, eu tomei-lhe um susto. Falei, o que você está falando? Ele falou, pai, lembra da proposta do pastorado? Sim. O cara me ofereceu $30 mil por ano. Irmão, para quem vive no orçamento estudante, $2.500 por mês, acredite, era dinheiro de sobra. Eu falei, e aí? Foi aí que eu falei para ele que só aceite se for voluntário. Me deu uma dor de barriga agora. Eu falei, você está lembrando que quem sustenta sua casa é você e não eu, né? Você está me contando isso com essa assim. Ele falou, sim, pai, eu quero que você se alegre comigo. Aí eu estou ainda tentando entender as coisas, pensando, criei um monstro. Ele falou, pai, quando eu estava no Brasil, eu dei para Deus meu primeiro salário. Deus já me abençoou tanto. Pai, o senhor consegue imaginar aonde eu não vou entrar ofertando meu ano inteiro de sustento agora que eu tenho uma família para cuidar? Ele falou, o pastor me perguntou, mas você é casado, o que é que você vai fazer? Eu falei para ele, você vai ver Deus cuidar de mim. Ele falou, pai, não estou sendo irresponsável. O senhor me ensinou, eu ando no meu orçamento, mas tem uma coisa de fé aqui dentro. Deus está me dando testemunho de que Ele vai cuidar de mim. Eu falei, amém, meu filho. Aquele mês ele postou um vídeo na internet, uma música. O vídeo estourou. Foram até agora, só essa canção, 35 milhões de views. O canal dele bombou. Eu, depois de 25 anos viajando, pregando o Brasil todo, no mundo, eu estou lá com 130 e tantos mil inscritos, ele já tem mais do que o dobro. Só da monetização do YouTube, em 9 meses, ele já recebeu quase o que ele iria receber de um ano de salário. Eu falei, pai, Deus está cuidando de mim, é um milagre atrás do outro. Agora deixa eu te dizer que, como pai, eu fico feliz de ver ele crescendo. Mas a maturidade não é automática. Às vezes a gente tem que botar pressão em cima. Às vezes a gente tem que apertar para a pessoa entender. Às vezes a gente tem quase que oprimir em determinadas fases, para que o filho não só entenda a importância, mas cresça. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente acha que ou vai acontecer automático, ou que Deus vai disponibilizar tudo da forma mais simples. Eu e você precisamos tomar uma decisão. Desejar ardentemente o crescimento. Entender que não é só o tempo. Cooperar com Deus. Aceita. Eu não estou dizendo, querido, que não há importância de tempo. O reino espiritual tem processos como natural. Quando a Bíblia diz não pode ser neófito, está dizendo não adianta ir muito cedo. Então tem um tempo mínimo. Não quer dizer que tudo vai acontecer só com o tempo. Jesus diz em Marcos 4, o reino de Deus é semelhante ao homem que plantou uma semente na terra. A semente germinou. O que é que vem primeiro? A erva. Depois vem a espiga. Depois o grão cheio na espiga. E por último, está maduro para a colheita. Há processo. Não estou dizendo que não leva tempo. Mas eu estou dizendo que só o tempo não garante. E nós temos que cooperar com Deus. Eu acredito que se a gente entender melhor isso, nós vamos investir muito mais na busca da maturidade. Ainda que alguns momentos pareçam intensos, ainda que alguns momentos pareça doloroso. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Alguns dias atrás meu filho me ligou. E disse, pai, eu quero te agradecer. Quando o senhor me botou para jejuar aqueles primeiros 3 dias, eu pensei que o senhor estava maluco. Quando o senhor estabeleceu algumas regras, eu fiquei me perguntando o que é que aconteceu com meu pai. Ele diz, nesse pouco de tempo,
olhando o que isso produziu em mim, o que eu estou vivendo em Deus, eu só posso te agradecer. Algumas coisas, querido, que durante o processo vão nos deixar desconfortáveis, mas nós temos que entender a importância de amadurecer. Quem está entendendo? Eu tive uma experiência com 20 anos de idade. O ministério explodiu muito cedo. Com 19 anos de idade, pregava em ginásio cheio. Vendo milagres acontecer. Aos 20 anos de idade, Deus me parou. Já contei isso aqui, escrevi um livro inteiro sobre isso, que eu agi invisível de Deus. E o Senhor explicou e disse que o meu ministério estava crescendo rápido demais, mais rápido do que a minha capacidade de se permitir ser tratado por Deus. E o Senhor disse, era só questão de tempo, ele iria sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. O sucesso se transformaria em fracasso, por falta de estrutura. Alguns de nós hoje não podemos suportar sucesso ministerial, sucesso profissional, sucesso financeiro, porque não desenvolvemos estrutura. E não quer dizer que Deus não quer te dar, mas Ele olha e diz, prefiro você menos bem-sucedido, mas comigo, do que te perder. Agora, se nós cooperarmos com Deus e crescermos, e uma das características da maturidade é quando a gente já não está mais desesperado por algo. Quando o filho, o pródigo, está lá dizendo, me dá minha parte, me dá. Quando alguém quer muito algo, é o maior sinal de maturidade. Quando você está disposto a matar alguém por algo, não foi o que Moisés fez quando matou o egípcio? A Bíblia diz que ele cuidava que seus irmãos e entenderia que por meio dele Deus daria livramento a Israel. Quando você está disposto a matar alguém, não estou dizendo que é literal, mas alguns às vezes de nós, a gente quer tanto uma coisa, que a gente está disposto a matar alguém para ter aquilo. Isso é evidência que você não está pronto. Aí na hora que o Moisés queria, Deus não quis. Quando Deus aparece para Moisés na sarça, aí Moisés, vamos libertar o povo, Moisés diz, agora eu não quero mais. Aí Deus diz, é por isso que eu estou te chamando agora. Não é porque Deus é do contra. Porque diz, agora você começou a ter um mínimo de maturidade. Onde essa posição onde eu vou te usar é só um meio de você servir os outros. E não é o lugar que vai inflar o seu ego. Irmãos, muito daquilo que Deus tem está lá, fora do alcance das crianças, esperando a gente crescer. Então, bora crescer para desfrutar isso tudo. Me senti bem mineiro ou goiano agora. Bora crescer.